cada vez mais o nosso tempo ele está bastante escasso, ele está bastante curto. Então a gente precisa realmente investir tempo naqueles indicadores que realmente eles mudam a realidade da minha granja, mudam o ponteiro que a gente chama. Olá! No Minuto Agro de hoje, o diretor de negócios Júnior Salvador vai nos falar sobre 4 indicadores de produtividade para a sua granja. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os indicadores de produtividade, o que você não pode perder de vista e o que necessariamente merece uma maior atenção. Como não é novidade para ninguém, cada vez mais o nosso tempo ele está bastante escasso, ele está bastante curto. Então a gente precisa realmente investir tempo naqueles indicadores que realmente eles mudam a realidade da minha granja, mudam o ponteiro que a gente chama. Eu gosto de fazer muita analogia com um veículo, né? Por quê? Porque quando você está dirigindo um veículo, tem alguns indicadores que você não pode perder de vista, certo? E são poucos. Você pode mudar de marca, pode mudar de modelo, mas praticamente esses indicadores eles continuam sendo os mesmos, que é a famosa velocidade, é a quantidade de combustível, né, que você tem disponível, a temperatura, e aí alguns outros indicadores, né, que a gente chama de periféricos ou alguns indicadores que nem sempre você leva em total consideração no momento que você está dirigindo seu carro. Pois bem, quando a gente vai para a suinocultura, isso não é diferente, certo? Então, se você tem uma granja terminação, por exemplo, você é integrado, você fica muito preocupado com aquela questão lá de conversão alimentar, no ganho de peso, da mortalidade, perfeito? Bom, quando a gente vai para uma granja produtora de leitões, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a quantidade de indicadores ali é bastante ampla, é bastante grande. Então, eu gosto de citar que você não pode perder de vista, você precisa saber como que eles são formados e principalmente você deve acompanhar eles, que são 4 indicadores. O primeiro dele é o famoso alvo de cobertura, homogeneidade, porque você tem uma certa estrutura ali montada e o teu alvo de cobertura é que vai definir se você vai otimizar toda aquela estrutura que está montada. Então, definindo o alvo de cobertura, e principalmente que ele seja homogêneo, isso vai fazer com que você ganhe muitos benefícios lá na frente. Eu costumo dizer que talvez esse não é nem o primeiro, é o 0, né? Porque você tem que gerenciar ele. E por quê? Porque aí você vai ver se tem matriz muito tempo paradas, você vai ver suas perdas reprodutivas, você precisa trabalhar com planejamento, tanto do descarte quanto da reposição. Então ele é um indicador super importante, só que muitas vezes a gente não dá muita atenção para ele, porque a gente não vê muito desperdício nele como uma mortalidade. Então, esse vamos colocar aí como o primeiro. O segundo indicador que você precisa levar muito em consideração, precisa gerenciar ele, é os dias não produtivos, que são os dias que as matrizes ficam paradas dentro da granja, que não estão gestantes e não estão lactantes. E eu falei no primeiro vídeo um pouco como que ele é formado, certo? Então você não pode perder ele de vista, porque aquelas perdas reprodutivas tardias, uma fêmea que fica muito tempo parado após o desmame dela, aquela fêmea que você deixou ela parada porque ia descartar e demorou para carregar, não sei o que, tudo isso impacta nos dias não produtivos. E esses dias não produtivos, eles ficando um pouco alto, e esse um pouco alto, digo assim, as granjas aí que estão top 50, estão na casa dos 8 dias, então ele ficando muito distante dos 10 dias, aproximadamente, né, você vai ver que o teu parto fêmea-ano, ele é prejudicado basicamente por esse indicador. Então muitas pessoas ficam preocupadas que é os dias de lactação. Sim, eles impactam também, lógico, no parto fêmea-ano, mas esquecem de olhar essa quantidade de perdas de dias que uma matriz fica parada dentro da granja.
E observem, quando eu falo 10 dias, 8 dias, isso em um ciclo. Então, se você multiplicar aí pela quantidade de parto fêmea-ano, então se pegar 10 dias, você vai ver aí que ela fica 24, 25 dias paradas dentro da granja, ou seja, quase um mês por ano. Então, você deve avaliar esse indicador. Avaliando esse indicador lá na gestação, a gente vai lá para a maternidade para monitorar, então, a qualidade desse parto que chegou lá na maternidade. Então, é o famoso nascido vivo. Então, o nascido vivo, você tem que gerenciar ele para ver se está dentro daquela meta, está dentro daquele alvo que você deseja atingir. Quando esse número ele está abaixo, aí sim você vai olhar para as tuas perdas de nascimento. Então, claro, eu não estou julgando aqui a análise e tudo mais, tem algumas pessoas que, Salvador, mas não é o nascidos totais? Sim, eu posso ter 17 totais, que é bom, 18, mas uma grande quantidade dele nasce morto, ou são as perdas ao nascimento, certo? Então, por isso que eu olho primeiro o nascido vivo, para depois ir avaliar, então, a quantidade de perdas ao nascimento. E o quarto deles, então, é a mortalidade, que esse vai impactar de eu não desmamar aquela quantidade de leitão nascido vivo. Então, a mortalidade é onde ele gera um impacto bastante grande, porque são giros rápidos, né? A cada 21, 28, 24 dias, depende o sistema de cada granja. Então, a mortalidade seria o quarto indicador que você deve avaliar. Salvador, mas não seria mais importante o peso de desmame? Sim, aqui eu não estou cogitando a parte de qualidade, eu estou falando só mais a parte de quantidade nesse vídeo para vocês. E na quantidade do desmamado fêmea-ano, esses 4 indicadores são o que mais impacta, certo? Então, por isso que eu falo muito deles, principalmente na produção de leitões, porque é meio que unânime esses 4 indicadores, seja integrado, seja independente, seja pequeno, seja grande, são os 4 indicadores que você deve levar em consideração e sempre monitorar eles ao longo da sua produção. Espero ter contribuído com todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como essa você consegue através de nossas redes sociais. Até a próxima!